pega a minha Bíblia. Apesar de ser pouca gente, consegue se movimentar bastante. O movimento aqui, olha a Alice aí. Hein, Alice? Que movimento. Caramba. Fica um reboliço aqui quando acaba o louvor, que a gente nem sabe onde se localiza. Um para lá, dois para cá. Essa é uma noite que eu tenho que lembrar do Salmo 103. Tenho que declarar isso, porque é nisso que a gente crê, é nisso que a gente se afirma, é isso que a gente vive. Não sei se porque aqui tem bastante gente que está sobrevivendo por longo tempo, mas a questão médica está forte nesses dias. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Essa semana eu tive que passar no médico e ele me recordou que eu estava velho, por isso que eu estava com os meus olhos com certos defeitinhos que aparecem na fotografia. Mas a gente tem que se lembrar que ele farta de bens a nossa velhice também. A velhice não é um estado de tristeza, de fim de carreira, mas é um estado onde a graça do Senhor se manifesta em nós, a gente se enche dele. Alguns pedidos de oração, alguns agradecimentos a Deus e muitos louvores ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Então é um pouco de testemunho, um pouco de declaração, de pedido de oração, né? Por exemplo, a Silvia vai estar, pela graça de Deus, às 14 horas, começando um processo cirúrgico, provavelmente de laparoscopia, né? Para tirar um órgão que envelheceu e criou pedra dentro dele, uma vesícula. Então ela vai ter uma extração de vesícula. Estou falando isso para pedir as orações de vocês, que vocês não se esqueçam, especialmente a partir das 2, que ela começa a sofrer anestesia e vai para a sala de cirurgia. Mas nós queremos que a mão de Deus cuida dela e a recuperação deve ser rápida, em nome de Jesus. A gente não vai ter grande interrupção do trabalho aqui, né? Por outro lado, ela pediu que orássemos agora, e vamos orar. Eu vou pedir que ela venha aqui orar daqui a pouco, por causa da Cleusa, que está com dores muito fortes e passou mal, com ânsias e tudo mais, mas parece que a coisa se agravou um pouco e ela foi para o hospital, né? Está no pronto-socorro, é isso? Está no pronto-socorro. Não sei se vão fazer só um tratamento. É uma hérnia, parece, e dói um pouco. Não sei se ela não devia tratar da hérnia ou não. Hoje que eu fiquei sabendo, ela já sabia da hérnia. O fato é que nós vamos levantar aqui uma oração ao Senhor pela Deus. Mas também eu queria dar um testemunho de mim, porque eu, no passado, eu tive problemas de pedra. Numa das vezes eu fiquei com a bexiga presa mais de uma semana, não lembro quanto tempo exato. O professor Romeu, ele convivia conosco na Igreja do Brasil, e foi muitas vezes em casa para ver como é que eu estava. E minha urina estava totalmente retida por causa de uma pedra específica. Eu tinha 3 pedras naquela ocasião, e fiquei tentando expelir em casa. Chegou uma hora que me levaram para o hospital, né? Eu fui anestesiado, dormi. Quando eu acordei, pensei que tinha sido cortado, mas aí o senhor não permitiu que o médico comparecesse e o auxiliar dele fez uma extração da pedra que retinha a bexiga e extraiu por sonda, né? Por sonda. E as outras saíram depois, de modo que eu não fui cortado naquela ocasião.
Naquela ocasião que eu tinha pedras, eu fiz radiografia e escritura, mas depois eu nunca mais tive problema. Algumas dores tinha de pedra, mas elas saíam fácil, eu nunca voltei ao hospital. E agora, por causa do AVC, eu comecei a fazer uma visita periódica a médico, e pela primeira vez ele cismou de fazer um check-up maior, pediu para fazer um ultrassom. E quando fizemos o ultrassom, apareceram umas coisas que a gente não quer ver, mas quem procura acha, né? O médico, essa semana, falou, você está velho. Então, tinha uma massa só de 12 centímetros, segundo o ultrassom. E o rim estava bem inchado, não se sabia por quê, porque não apareceu cálculo no ultrassom, não declararam cálculo no ultrassom. Mas aí, falaram para fazer tomo. E na tomografia, descobriram 2 pedrinhas no meu ureter esquerdo. O ureter vai do rim para a bexiga. Uma de 7 milímetros, é pedrinha. Bom, a outra de 1,6 centímetros. E das rígidas, que não quebram. Eu não sinto dor nenhuma, é um milagre. Eu não sei se é um milagre para bem, mas o fato é que eu não... bem porque é muito melhor do que sofrer a dor. Mas o fato é que eu não sabia que tinha essa pedra. Então vai ter que fazer a extração. Então o médico ficou satisfeito com a tomo, porque ele não falou, mas ficou claro para mim. Que ele achava que aquela massa, pelo tamanho dela, é fora do rim, chama adrenal. Ele achava que era câncer, eu estava também achando que era câncer. Ainda pode ser, porque tem que fazer uma biópsia, aquela coisa, mas quando ele viu, ele falou, seu problema não é esse aí, está muito melhor do que eu imaginei quando vi a sonda. Então ele vai fazer uma retirada por laparoscopia também. É possível que precise cortar por causa do tamanho da pedra, sei lá. É possível que seja cortado, mas é possível que não. Por isso eu estou aqui trazendo o assunto. Feliz, agradecido a Deus, porque ele tirou a sentença mais pesada, né? Deu um alívio. A gente sempre se preocupa com essas coisas, mas eu ainda vou passar por uma cirurgia, provavelmente no começo do mês, e se tiver corte, a recuperação é mais demorada. Talvez tenha que tirar umas pequenas férias aqui, vocês vão ficar um pouco na mão dos meninos aí, né? Mas eu agradeço a Deus. A gente sempre pode confiar em Deus em todas as coisas. De qualquer forma, como disse Paulo, muito melhor estar com Ele do que continuar nessa luta aqui. Mas, se temos alguma coisa que fazer para Ele, então queremos fazer. E realmente nunca me abalei com essa notícia. Eu sempre costumo dizer, não aceite as sentenças que são dadas, porque as sentenças às vezes são muito pesadas, mas de repente o Senhor é que está no controle de tudo, e Ele faz as coisas sempre perfeitamente bem. Então peço que orem por mim até essa cirurgia, né? Que seja uma cirurgia sem corte, que eu não gostei dentro do corpo cortado, mas os furinhos são sempre melhores do que os cortes, né? E que a Cida também possa sair bem agora. Você quer que orar para Deus, Abinho, por favor? Também precisamos agradecer, porque não esperávamos que o Mário, da Cristina, estivesse também com problemas essa semana, mas de repente fiquei sabendo que tinha sido internado com problemas do coração. Aquele problema sempre da arritmia do coração, aquela coisa, e dava um choque nele toda hora. Agora parece que o médico se impressou e falou, não, vamos tratar isso, chega de dar choque. E parece que resolveram fazer uma cirurgia. A cirurgia já foi feita hoje, terminou bem, só que ele teve um problema adicional que complicou um pouquinho, não a questão do risco de vida, mas o incômodo. Então ele vai ficar mais tempo no hospital, mais uns 3 dias, até poder sair. Mas que ele está bem agora, com batimento normal e tudo mais. Fez alguma coisa por cateterismo, não é bem? Uma intervenção por cateterismo. Reação, acho que apareceu. Mas então nós também precisamos agradecer a Deus pela vida do Mário, pelo fato de ter tido o cuidado médico, que foi benéfico, e que ele possa ter total recuperação. Então, recomendo à igreja todas estas orações. Amém? Não se esqueça de orar por mim.
Temos ainda o caso do pastor Francisco, que não está, vou usar uma expressão dos mineiros, é uma lenga-lenga, já vai, não volta, vai, não volta. Eu sei que ele tem que fazer cirurgia outra vez, mas eu não tenho notícias mais novas sobre o estado dele. Mas orem por ele também. Pai, nós que somos muito agradecidos, porque em tudo nós vemos a tua mão. E nós louvamos porque nós podemos dizer que nós temos um Deus real e verdadeiro que cuida dos seus filhos. E agora, Senhor, nós agradecemos pela vida do Mário, que o Senhor tem cuidado também da família. E queremos colocar a Cleusa, Senhor, nas tuas mãos. Queremos clamar pela vida dela, que ela possa ser restaurada dessa hérnia, Senhor, curada definitivamente dessa hérnia, Senhor. Abençoa, cuida, cura, Senhor. Nós pedimos um milagre para cada um dos teus doentes, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Só para completar, o testemunho era tão longo e tão cheio de coisas que eu esqueci de um pequeno detalhe. A primeira palavra é que o rim esquerdo tinha que ser tirado. Eu ia perder também o rim esquerdo. Com o rim se sobrevive bem. Mas aí na tomografia de contraste, se percebeu que o rim está trabalhando, apesar dessa retenção da pedra. Então, foi descartada a retirada do rim, o que é uma grande bênção. Realmente, me considero muito abençoado por Deus nessas notícias que vieram em nome de Jesus, e sou grato. Já que a notícia é rim, então vou falar da Valentina. Liguei para a Bianca no começo da semana, perguntei como que a Valentina estava, né? E ela falou assim que depois da cirurgia, logo no dia seguinte, ela já sentiu diferença nas fraldas da Valentina, porque ela trocava a fralda e às vezes 2, 3 fraldas sem nada, sem xixi nenhum. E dessa vez ela tem trocado a cada 2 horas e todas as vezes tem xixi. Então a gente não fez ainda todos os exames, não retornou ao médico para saber o real funcionamento do rim. Mas a gente sabe que já funcionou, já está funcionando. Glória a Deus. Paz, igreja, paz. Esses dias está sendo muito legal. Muito legal. Legal, muito legal. Eu conversei muito com o Senhor, converso toda hora. E eu estava passando por umas mudanças, né? E de repente eu falei para o Senhor, eu estava chorando assim, quietinha no meu canto. O Senhor não dá mais. Agora é para o Senhor mesmo. E no dia seguinte veio a resposta. No dia seguinte ele colocou tudo assim. Falei, nossa, uma coisa rápida mesmo. E eu digo pela doença, né? Pela trombose, está repreendida, não tem mais nada de trombose. E estou feliz porque agora a minha vida, a vida da minha filha está caminhando. Ela já está no lugarzinho dela. E está sendo assim
Tá prático. Coloquei a mão, eu falei, Senhor, não dá mais. E ele arrumou uma casinha para ela do lado de uma presbiteriana, presbiteriana. O pessoal também tem amigo delas lá, que estão tudo da igreja, não tem como correr. E ela está querendo mesmo ir para a casa dela, e ela quer a casa dela. Eu estou muito feliz porque eu estou bem, e estou aceitando numa boa tudo que está por vir ainda, né? Que ainda é coisas para nós. Graças a Deus está andando. Eu agradeço a Deus mesmo. Só Ele. Amém. Paz, irmãos. Eu ouvi um texto, eu creio que ouvi do Espírito por referência. Abre comigo para a gente ler juntos. Está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Eu não sei se eu estava no culto, não sei se estava conversando com a Glaucia de semana, enfim. 7, 4. Isaías 7, 4. 4. É só a primeira parte do versículo. Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Eu vou repetir. Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes. Então havia essa ameaça, e a profecia vinha acalmando o coração do povo. E a gente ouve muito o Senhor falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa no Senhor e espera nele. Confia no Senhor e o mais ele fará. E a gente está acostumado, e glória a Deus, porque a palavra de Deus tem muitas referências sobre nós nos aquietarmos, sobre nós descansarmos na presença do Senhor, sobre nós confiarmos todas as coisas na mão dele, que é poderoso, que é fiel, que começou uma obra e que vai completá-la, porque ele não deixa nada por fazer. Jesus começa algo e ele vai até o final. E o nosso coração tem que descansar nessas coisas, porque são realidades da palavra de Deus e tem que ser realidade na nossa vida. Porque se está escrito aqui, é para mim e para você. E ela tem que e a minha vida tem que condizer com a palavra de Deus, não a palavra de Deus, entendeu? Eu não vou adequar a palavra minha. A palavra que é o fato é que é a minha vida que vai se adequar a ela. E eu vi esses 2 verbos, logo que começa aqui no verso 4, e eu falei, aquietai-vos. E eu sei do que a minha alma está aí preocupada, eu sei do que eu estou preocupada, e cada um de nós tem as nossas preocupações. Então, quando eu li o verbo, ele fazia sentido para mim, era Jesus falando, fica quieta, de novo. E eu entendi o verbo, mas de repente eu tropecei no primeiro que falava, acautela-te. E de repente ficou um verbo diferente aí nessa história toda. Porque eu descansar no Senhor, eu sei que é algo que o Senhor requer, porque demonstra a minha confiança e a minha fé nele. Mas o Senhor estava me falando também para eu me acautelar. Toma cautela, toma precaução. E aí eu entendi que tinha coisas que estavam na minha alçada. Que eram coisas que eu tinha que ser precavida. Então, se nós falarmos de finanças, eu acho que não tem ninguém aqui nadando dinheiro. Eu tenho que ser cautelosa. Agora não é a hora de certos gastos. Agora não é a hora de fazer agora é a hora de segurar o freio. Acautela-te. Eu tenho uma questão de saúde importante. Eu creio na cura do Senhor e você tem que crer. Mas aquilo que é aquilo que é você que tem que fazer, faça. Seja precavido. Está procurando emprego? Acautela-te, procura mesmo. Não fica desanimado olhando a crise que não... Procura emprego. Então, aqui nesse verso, me chamou a atenção porque os 2 caminham juntos. Eu tenho algo que eu preciso fazer. E aí eu descanso, porque aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Senhor, o que estava ao meu alcance, o que era humano, o que era meu papel nesse cenário, eu fiz.
eu orei, eu apresentei ao Senhor, eu bati na porta, agora a parte de abrir é com o Senhor. Porque agora é a minha parte de descansar, de me aquietar e esperar em Deus. Amém, irmãos? Então, é uma palavra que nos dá ânimo novamente, não desanime o teu coração por causa de nenhuma ameaça. Não fica desanimado com as más notícias, não fica desanimado, ai, tá duro mesmo. Não deixa o seu coração se esmorecer, porque o Senhor é soberano. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas aquilo que é tua porção aí, sua parte para ser feita, faça em nome do Senhor. A unção de Deus te capacita para todas as coisas na tua vida. E ela vai também te capacitar para você viver aquilo que você precisa viver, aquilo que você tem buscado de Deus. Amém? Foi algo que chamou a atenção, eu queria compartilhar com você. Glória a Deus. A gente estava falando de oração, né? E o Senhor falou comigo aqui no texto, está em Atos 12. Lá diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiam prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. No versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o que o Senhor me chamou a atenção aqui é que havia oração incessante da igreja por parte de Pedro, né? E aqui depois aqui no versículo, deixa eu ver, aqui no versículo 12, diz assim, ele saiu da prisão, aí ele fala: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Aí ela reconheceu Pedro, está louca, enfim. E aí Pedro é restituído, o povo não acredita quando ele volta, né? Eles estavam orando e no mesmo dia Deus responde e Pedro volta para eles, eles nem acreditam, né? Caramba, impressionante isso. E o que estava muito forte no meu coração é que a gente não sabe o que Deus pode fazer através da oração da igreja. Nós não temos noção do que Deus pode fazer. Sabe, eles estavam reunidos orando incessante, e no mesmo instante Deus mandou um anjo ali para buscar Pedro. Tem um outro texto em Atos, que eles estavam orando incessante ali, e a igreja treme, e Deus enche cada um do Espírito Santo de intrepidez, e eles vão pregando o evangelho cheios do Espírito Santo. E tem outro texto também que Paulo ele fala que ele crê que pela oração dos santos ele vai ser restituído mais cedo. Ele estava preso, mas ele cria que através da oração da igreja ele ia ser devolvido para a igreja mais rápido. Então, o que eu queria dizer, que estava no meu coração, era isso. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com a oração da igreja. A palavra de Deus diz que ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eles estavam orando, pedindo, o Senhor, devolve Pedro, e Pedro aparece, e eles, caramba, meu, nossa, glória a Deus. E era isso, glória a Deus. Eu me empolguei que você falou de oração. Eu vou dar um testemunho rapidinho sobre a Letícia, ainda falando de médico. Eu fui fazer um exame com a Letícia no INCOR, um exame extremamente agressivo. E o exame é assim, ela tinha que ficar durante 1 hora amarrada numa máquina, uma maca cheia de cintos, e a intenção do exame é que ela tinha que desmaiar. Até 1 hora, se ela não desmaiasse espontânea, ela tinha que tomar uma medicação na veia para forçar o desmaio. Porque eles querem saber o que acontece com o coração dela e com a pressão quando ela está desmaiada, porque ela anda desmaiando, né, do nada. E eu não sabia que eu não podia ficar na sala, né, e eu fiquei assustada quando eu cheguei lá, porque eu vi 3 médicos e a sala escura, e eu fiquei um pouco ansiosa. Eu falei para a médica, eu não vou poder ficar? Ela falou, não, você não vai poder ficar porque você vai mexer com o emocional dela, ela vai ficar segura porque você está aqui. Aí eu discuti um pouco com ela, falei, eu não sabia, então acho que provavelmente ela não vai fazer, pode desamarrar ela daí, né?
E aí eu lembrei que a Gláucia me ensinou que a gente tem que dar uma ordem para nossa alma, né? Quieta-te, cala-te e confiar no Senhor. E aí eu comecei a ficar com vontade de chorar, falar, Senhor, eu pedi tanto para conseguir uma consulta aqui, agora eu consegui o tratamento, como é que vai fazer? Eu não vou deixar? Vou brigar com os médicos? Aí orei rapidinho em pensamento, aí a médica falou, amanhã ela já está amarrada, se ela já está escura agora, se a senhora não quiser que ela faça, a senhora fala que a gente desamarra, ou então a senhora sai daqui. Aí eu saí, falei, não, ela vai fazer o exame. Aí eu saí da sala, aí eu fui lá no banheiro, aí eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho que manter o controle. Eu estava até nervosa comigo, porque eu não sei por que eu fiquei daquele jeito, mas eu fiquei. E aí eu falei, Senhor, faz um milagre em nome de Jesus, que para ela ficar passando mal naquela maca, a maca faz vários movimentos até desmaiar. E se ela não desmaia, ainda tem que tomar uma medicação na veia para forçar. Aí eu falei, se for possível, Senhor, o Senhor já me aquietou, já estou tranquila, já entreguei nas tuas mãos. E se for possível, que esse exame passe rápido, que ela não tenha que ficar 1 hora lá dentro. E aí eu fiquei um tempinho no banheiro orando, e aí eu sentei assim, bem em frente à sala, porque eu fiquei atenta. Ela falou assim, mãe, tem 3 médicos aqui, e qualquer coisa a gente sai e vai pegar qualquer coisa, se precisar dar choque, sei lá, qualquer coisa, né? Porque ela ia desmaiar mesmo. Aí em 20 minutos ela desmaiou. Quer dizer, foi ruim, porque ela desmaiou, mas foi bom porque não precisou esperar 1 hora o mal-estar, e foi assim que nem o Pedro falou, eu orei e sentei, eu falei assim, Senhor, agora eu já estou te agradecendo porque eu estou mais tranquila, eu estou confiando, vai dar tudo certo. Aí a mulher abriu a sala, eu já fiz assim, né, porque eu falei, será que, né, o que aconteceu? Porque em 20 minutos ela abriu, 25 minutos ela abriu. Aí ela falou, nossa mãe, que zoião. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, acabou o exame. Então, ela não precisou tomar medicação na veia, ela desmaiou espontâneo, aconteceu o que eles queriam, eles perceberam que a pressão dela cai muito com desmaio, o coração dela dá uma arritmia bem forte, que não é comum, e aí ela falou assim, mãe, eu não sei o que eu faço hoje na consulta, né, se a gente entra com a medicação, se a gente não entra com a medicação, e eu o tempo todo orando, né, Senhor, em nome de Jesus, espera mais um pouco, que não entre com a medicação, porque diferente da medicação do Guilherme, é uma medicação que incha, que é a base de corticoide, né? E eu não queria que ela tomasse a medicação. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, espera mais 4 meses, no retorno a gente vê. Então, outra vez eu vi a mão do Senhor, porque já não entrou com a medicação. Eu creio que se ela se alimentar direitinho, que ela está fazendo e tomando bastante líquido, ela não vai precisar da medicação. E o que o Pedro falou, eu tenho experimentado essas coisas, de orar e muito rápido, é tão rápido que eu tenho me assustado. O Senhor já fez, em 20 minutos abriu a porta e acabou. Eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque a gente ora e às vezes a gente não acredita mesmo. Eu vou orar e vai acontecer, vai orar e vai acontecer, porque o Senhor está ouvindo e é da vontade dele fazer, né? Amém? Isso aí. Agora eu vou orar e como Deus está fazendo rápido. Quando eu fui marcar a tomografia, quando eu fui marcar o ultrassom, marcaram para quase um mês depois, quase que aquele papel que o médico faz para o laboratório só vale um mês. Eu fui, acho que no 26º dia, marcaram lá para frente. Até eu falei para o médico, isso aqui vai demorar uns 20 dias, porque demora. E quando eu liguei lá para saber da tomografia, amanhã cedo tá bom? Deus está respondendo depressa. Eu pensei que fosse demorar 20 dias para fazer, fora depois do resultado. Marcaram para o dia seguinte, foi inacreditável. Deus está respondendo rápido as coisas. Ela mesmo falou, no dia seguinte Deus estava fazendo. Amém?
A paz. Quero dar um testemunho de agradecimento a Deus, né? Porque o Senhor tem feito muitas coisas mesmo, né? Na nossa vida. Algumas coisas foram liberadas recentemente e eu fiquei muito feliz com Deus por causa disso, né? Estava se prolongando e de repente eu tive uma oportunidade de conversar um pouco com uma pessoa e ministrei um pouquinho com ela aquilo que eu senti de Deus. Entreguei ao Senhor e foi muito rápido, foi coisas de algumas horas mesmo, a resposta já veio, né? Foi liberado. Então eu agradeço muito a Deus, né? E uma vez eu ministrei na zona, na extensão sul, algo que Deus colocou no meu coração sobre a verdade e a mentira, né? E eu recebi o convite, né? Eu falei, então eu estou na liberdade para para ministrar, né? Aquilo que Deus colocar no meu coração. E eu pude compartilhar um pouco assim aquilo que está na palavra de Deus, um pouco que fala sobre a mentira e a verdade, né? E foi uma bênção porque assim nós que somos do Senhor, nós temos que agir sempre na verdade, sempre na verdade, sempre. Nada que venha, se tem um dedinho de mentira, isso já não procede de Deus, né? E não tem como você estar em comunhão com Deus se você está agindo um pouquinho de mentira, né? E foi o que eu senti de falar, né? Foi o que eu senti de Deus. E outra coisa também, pude falar um pouco também, assim, esses dias, um pouco sobre ter humildade no coração. Porque às vezes a gente passa por algumas situações e a gente acaba agindo com uma certa arrogância, como o mundo age, né? Quando você vai tratar alguma situação. E nós que somos o Senhor, a gente não pode ser assim, né? A palavra ensina a gente que a gente tem que ser humildes, né? Nós temos que ser humildes, tratar as coisas de uma forma pacífica, com o bem, né? Não tratar o mal com o mal, mas o mal com o bem, né? E sabe, eu não sei explicar muito assim, mas assim, Deus tem colocado essas coisas no meu coração sobre humildade, né? Sobre essa questão da mentira e verdade. Eu pude entender um pouquinho assim, conversando com meu irmão é um servo do Senhor, né? E ele falou uma vez para mim, ele falou assim, olha, não que eu esteja andando na mentira, essas coisas, né? Mas é o que o Senhor foi ministrando, né? E creio que é de Deus. E ele falou para mim, ele falou, ó, a gente tem que agir sempre na verdade, porque a verdade liberta. Então, às vezes a gente ouve isso na Bíblia, a gente lê lá, né, que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas a verdade mesmo, né? Às vezes a gente enxerga como se fosse entre nós e o Senhor, né? Conhecereis a verdade. Então eu vou conhecer e o Senhor vai mostrar aquilo, o caminho, né? O verdadeiro caminho. E realmente é isso. Mas assim, o Senhor, ele nos ensina que a gente tem que agir na verdade. Sempre. Quando você age na verdade, quando você fala a verdade, quando você se afasta da mentira, essa verdade traz libertação para a sua vida, para nossas vidas, né? E Deus, assim, tem nos abençoado muito, assim, né? A gente tem compartilhado uma alegria, assim, ultimamente, que é do Senhor mesmo, né? Tem sido muito bom. Há um tempo atrás eu estava com algumas dificuldades financeiras, né? E ficava tocando celular toda hora, né? Toda hora tocando celular. E estava me incomodando demais, né? E eu sempre atendia, sempre falava a verdade, né? Sobre como poderia ser resolvida essa questão, mas assim, estava incomodando muito. Eu sempre apresentava para o Senhor, né? Senhor, ó, olha quantas ligações aqui eu estou recebendo, né? Eu quero resolver, mas eu não tenho como resolver, então o Senhor tem que dar graça para que eu possa resolver aqui e ficar em paz, né? Com essa questão aqui. E sabe,
chegou uns dias que eu achei assim que difícil ter uma esperança, sabe? O diabo ele vem, ele coloca coisa assim que começa a te cegar, né? E ele quer tirar essa comunhão entre nós e o Senhor, mas assim, sempre coloquei em oração essas coisas e de repente começou a vir uma provisão do Senhor, começou a vir algumas oportunidades, né? Para que eu entendi que foi um recurso que Deus me deu assim para poder resolver essas questões que eu estava com problema, né? E glória a Deus, assim, resolvemos praticamente todas, né? Coisa assim, eu não vi esperança, de verdade, estou sendo muito verdadeiro. Eu enxergava e falava, ó, não tem jeito, né? Só o Senhor mesmo, né? Mas a gente, às vezes, a gente não entende como Deus pode agir com alguma coisa, né? A gente tenta colocar um rótulo achando que tem que ser desse jeito, né? Mas o Senhor começou a mover as coisas. Eu comecei a tomar algumas posições também, até na questão financeiras, as questões de finanças. E o Senhor começou a mover as coisas e começou a dar certo. Aí o Senhor começou a me... Eu só entendo que é do Senhor, porque não vem de mim assim, de poder entrar em contato com um gerente e todas essas pessoas que podem nos ajudar de alguma forma assim a negociar, né? E veio algo assim de Deus de negociação, sabe? E eu falei, então se o momento é esse, então eu vou ligar para todo mundo e vou negociar e vamos que vamos. E foi uma benção, porque assim, realmente sempre falei a verdade, né? Tentei resolver da melhor forma possível, assim, das coisas que eu tinha para acertar. E glória a Deus, né? Coisas assim, tinha problema com o carro, né? Algumas, né, prestações atrasadas e de repente, assim, gente, de verdade, assim, veio um recurso, eu pude ir lá quitar o carro, né? Coisa que estava atrasada, aquela cobrança, aquela coisa. E a gente foi lá, quitou o carro, né? Graças a Deus. Coisas começaram a ser liberadas, outras coisas que a gente tinha para acertar também, já está praticamente quitado, né? Quitamos praticamente assim, quase tudo aquilo que a gente tinha estava me atormentando, né? Essas coisas que ficam atormentando, né? O retiro foi uma bênção, né? O retiro, já deu testemunho aqui que não tinha recursos, e glória a Deus, veio recurso, está tudo certo também. Eu estou contando vários testemunhos assim, né? Aproveitando um pouquinho o tempo aqui, né? E, sabe, gente, assim, de verdade, eu sou muito grato a Deus mesmo, assim, muito grato a Deus. Deus cuidando de cada detalhe, assim. Só mais uma coisa, o meu carro chegou numa quilometragem que eu tinha que trocar a correia dentada e tem um custo isso daí, pegou bem numa época que eu não podia gastar com nada e o custo não é muito baixo com isso, né? E eu falei, Deus, andando com o carro com medo do motor arrebentar, né? E glória a Deus, assim, uma pessoa se levantou, né? Acredito que foi o Senhor que levantou, falou, num bate-papo mesmo, assim, conversando, não fui pedir nada, né? Por isso que eu falo que o Senhor que moveu. E ele falou, faz o orçamento e vamos ver, né, quanto que é isso daí. Eu passei 3 orçamentos, dos 3 eu tinha um mecânico que era o meu de confiança, os outros 2 eu fiz assim por fora, só que o meu de confiança era o mais caro, né? Mas é o de confiança, né? E quando eu passei o orçamento, essa pessoa falou assim, mas são bons os mecânicos? Eu falei, dos 3 tem um que é de confiança, mas eu não falei o valor, eu falei, dos 3 é um de confiança. Ele falou, então vai nesse de confiança. Eu falei, olha, mas esse é o mais caro. Então, não sei, né? Aí falou, não, então eu posso pagar, faz assim, então eu te dou 50% do valor, né? Eu falei, poxa Deus, eu não tinha nem os outros 50% para dar, né? Aí veio aquela alegria, mas falei, meu Deus, cara. Aí eu pensei, né? Falei assim, vou falar para ele, então eu agora segura bem isso aí. Quando eu arrumar os outros 50%, aí eu te ligo. Mas assim, na hora, o Senhor conhece o coração, não tem como, sabe? O Senhor sabe o que estava passando ali na hora, né?
E de repente veio uma outra voz lá que eu ouvi no telefone. Não, o que é isso? Peraí, pegou o telefone, viu? Quanto é? Não, isso aí dá pra gente pagar, pode ir lá fazer, encosta o carro lá que a gente paga 100%. Então, sabe, Deus movendo as coisas assim, foi impressionante, né? E um outro testemunho, queria contar um pouquinho assim do meu irmão, né? Porque meu irmão é um servo do Senhor, ele serve a Deus assim de muita humildade no coração, né? Ele é uma pessoa muito tem sido muito fiel a Deus, se convertendo faz muito tempo, né? O Senhor tem usado ele para falar muito comigo, né? E ele me contou uma coisa que aconteceu. A gente, quando eu vou lá na casa dele, ele sempre compartilha assim sobre o que Deus tem feito, né, na vida dele. E eu achei muito interessante, né? E meu irmão trabalha com vendas e na época ele tinha um carro, como é que é o nome? A Spin, né? Tinha uma Spin. E tava 0 km, né? Um carro bonito, né? Mas assim, era por necessidade mesmo, porque ele tem hérnia de disco, essas coisas, então tinha que ser um carro grande pela mercadoria que ele trabalha e tinha que ser automático, ele não pode pisar na embreagem, então tinha uns detalhes, né? E aí ele recebeu um pedido, uma pessoa ligou para ele fazendo um pedido, e era em Guarulhos, mas eu não sei muito bem que lugar de Guarulhos, assim. E ele ficou feliz, né, por ter recebido um cliente novo, né, abriu um cliente. E ele foi entregar, e ele não conhecia esse lugar, né, foi uma indicação. Só que ele foi andando assim na rua, e aí, quando ele foi ver, ele foi vendo que não estava muito legal, assim, né, o lugar, já começou a sentir aquele alerta de Deus, assim, e aquela coisa de, assim, no final da rua, ou você vai para a esquerda ou para a direita, atrás é morro, né, não é comunidade nada, é morro mesmo, assim. Então tinha um comercinho ali e esse lojista fez o pedido. Só que quando ele chegou ali, ele ficou com muito medo. Ele falou, Senhor, me guarda, né, com teu sangue aqui, porque eu não sei nem onde eu tô aqui, né, mas eu vou fazer essa entrega. E quando ele foi encostando o carro, assim, no final da rua, ele foi encostando, tinha 3 rapazes que começaram a olhar bem para ele, assim, né? Começou a filmar ele, assim. E nessa hora o coração dele gelou, né? Mas ele falou, Senhor, guarda o teu sangue, guarda o teu servo com o teu sangue, porque só o Senhor aqui para fazer alguma coisa. E ele falou, quando ele abriu o carro, a porta do carro, ele foi para abrir o porta-mala, dois desses 3 já levantaram. E ficou assim, olhando para ele, né? E aí ele abriu, falou, Senhor, guarda, guarda, eu só quero descarregar o carro, guarda. E nessa hora, veio um camburão de polícia que ele não sabe de onde. Veio um camburão e parou do lado dele, olhou para os 3 e falou, mão na cabeça. Para os 3 que estavam olhando para ele, para o meu irmão. E aí, não, mas a gente... levanta você, que tinha 2 de pé, um sentado, levanta, não sei o que, encosta na parede, mão na cabeça. E aí o meu irmão sentiu que Deus estava guardando. E aí ele foi lá, descarregou. Ele falou que nessa que ele descarregou, os policiais ficaram ali. Ele descarregando em paz lá. E os policiais, um dando geral lá nos 3, e o outro lá como se fosse um guarda lá cuidando dele. Foi o que ele sentiu. Ele falou que ficou esperando, recebeu o dinheiro, entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ligou, ele fez a voltinha lá para voltar pela mesma rua que ele veio. Nessa, ele viu no retrovisor que os guardas entraram no camburão e foram embora. Gente, é Deus puro guardando essa proteção de Deus, né? Eu queria compartilhar essas coisas, né? E dizer aqui publicamente que eu sou muito grato a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito, essa comunhão gostosa aí que a gente está tendo com Ele. Amém? Glória a Deus. Menina, eu posso falar inglês.
Estava pensando, a Glaucia ali me explicando, vai, fala alguma coisa, mas vou falar o quê, gente? Calma, né? Mas, assim, primeira coisa, a gente não tem noção das coisas que Deus dá e a gente não dá valor. E quando eu morava aqui, eu não apreciava com tanto fervor todos os cultos. E agora que eu moro lá, eu queria apreciar com muito todos os cultos. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente não dá valor ao que Deus tem. E o que vocês têm aqui é de grande valia. Sabe? O que Deus derrama aqui nessa casa é de grande valia. Então, só quando a gente está longe, quando a gente não tem, que a gente percebe quão valioso é o que Deus faz aqui nessa casa. Então, glória a Deus por isso, agradeçam a Deus por isso, sabe? Por vocês terem o privilégio de ter isso assim, todos os dias. E lá onde eu estou, o ano passado eu vim aqui e teve um dia que eu conversei com alguns irmãos, pedi alguns conselhos, e um falou uma coisa, outro falou outra, e eu saí com muita coisa na cabeça e entreguei para Deus. Falei, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo naquele lugar, mas eu sei que o Senhor que me colocou naquele lugar. E se eu estou lá, eu não quero mais ficar sentada num banco. Faz alguma coisa, não sei o quê. E eu estou vendo Deus movendo as águas e trazendo pessoas novas, que pensam da mesma forma, que acreditam no mover do Espírito Santo. Porque lá na igreja é muito difícil, né? A liderança acredita, mas a liderança tem receio de deixar o mover fluir. Então, quando começa a fluir, para. Quando começa a fluir, não vai. Você começa a sentir o fogo assim, você fala, agora vai. Aí você escuta lá no fundo, alguém falando em língua, você fala, lá, vai. Aí para. Então, assim, esses dias tem acontecido algo diferente. As pessoas estão começando a se soltar. E eu creio que é fruto de oração, né? E a última vez que ministramos o louvor, foi engraçado, porque eu comecei a me soltar mais. E eu falei para os irmãos isso, que eu não era a Regina. Se vocês me virem lá, não sou a mesma Regina que eu era aqui, né? Que ficava pulando e tal. Eu ficava assim, porque a primeira vez que eu ministrei o louvor lá, eu comecei a pular e ficou todo mundo olhando para minha cara com cara de assustada. Aí eu fiquei sem graça. Eu falei, nossa, assustei o povo. Ficou todo mundo assim. Que é isso? Aí demorou para destravar de novo. Assustei todo mundo, até os velhinhos lá. Aí Deus tem falado comigo para me soltar. Deixa fluir, não pensa. E essa música aqui, nessa última música fala, né? Mais de ti, menos de mim. E eu comecei, Senhor, eu não quero mais pensar em mim, se ficar feio, se vão olhar, se não vão olhar. Poxa, eu nunca fui assim, não quero. Eu quero mais de ti. E eu tô, só dá eu pulando, gente. É muito engraçado. Fica todo mundo olhando. Eu comecei a pular. Eu comecei a, sei lá, não sei, deixa o Espírito Santo fazer. Olho para o pessoal assim do louvor, vai. Fica todo mundo me olhando assim, vai, pula. As meninas que cantam junto, vamos. Aí fica assim, olhando para mim, fazer assim, né? Falei, não, calma, vocês vão estar ainda pulando comigo. E vou deixando fluir o Espírito Santo. E a última vez que ministramos, uma senhorinha, e ela já vive muitos anos, ela é brasileira, mas ela já vive muitos anos nos Estados Unidos, casada com um americano. Ela é bem conservadora, assim, sabe? Bem quietinha, fala baixinho. Ela chegou assim para mim, né? Eu preciso falar uma coisa para você. Eu não sei se eu não notei, eu não sei o que aconteceu, mas agora quando eu escuto sua voz, dá um negócio. Eu não sei, sua voz está diferente. Não, tem alguma coisa diferente na tua voz. Aí eu comecei a rir, eu falei, não sou eu. Ela falou, você está fazendo aula? O que você está fazendo? Eu falei, não sou eu, é o Espírito Santo. E expliquei para ela, né, que isso é o toque do Espírito Santo. Ela, puxa, a vida é tão gostoso, por mim eu ficava mais tempo aqui louvando. Isso que nós estamos pedindo lá na igreja. Porque nós temos a limitação de ser só 4 louvores. Gente, imagina 4 louvores, a Regina aqui,
Chega no quarto, eu quero ir para o sexto, para o sétimo, não, tem no quarto. 4 louvores. Mas o Senhor está quebrando isso. De vez em quando a gente coloca o quinto, assim, tudo foi. E o Senhor vai movendo. E as pessoas estão sentindo algo diferente. E eu quero dar glória a Deus, porque eu sei que isso é fruto daqui, né? Do que está dentro de mim. E a outra coisa que eu queria falar é que, antes de virmos para cá, nós temos 2 grupos de louvores, o A e o B, nós somos o B. E o pastor falou assim, olha, eu quero fazer uma votação e eu quero que vocês escolham um líder. E o líder que vocês escolherem, ele terá 1 ano de, né, mandato, brincando. Mas ele terá 1 ano para estar liderando vocês, e a gente vê como é que vai ser. Mas eu quero que vocês coloquem no papelzinho aí, orem, tal, jejuem, pá. E assim, para surpresa de todos, foi o Randy, né? Ficou todo mundo... Muitos ficaram, o Randy... E ele mesmo levou um susto, né? Eu não sei o que Deus tem, mas Deus está fazendo algo. E o pastor assim falou para ele, eu não vejo, se eu olhar para você, Randy, você sabe que eu não vejo você como líder, né? E aqui aqueles que conhecem bem o Randy sabem por que o pastor está falando isso. Mas ele tinha orado a Deus e falado, eu não quero mais pensar como homem, eu quero deixar Deus agir. E coisas têm acontecido lá, diferentes, e a gente tem pedido isso, né, para pararmos de ficar sentados e começar a tomar algumas responsabilidades e fazer para Deus. E está acontecendo, quem sabe a próxima vez que eu vir aqui eu falo, ó, agora caiu o Espírito Santo lá, o fogo do Senhor, caiu todo mundo falando em línguas, né? Às vezes a gente fala em línguas e o pessoal ainda olha meio torto, com medo, mas... as coisas estão acontecendo e eu estou dando glória a Deus porque eu sei que é fruto mesmo do caminhar aqui por tantos anos, né? Que eu ainda sou filhinha, né, gente, daqui, não tem jeito. Eu não consigo falar a igreja que eu era de São Paulo, eu falo a minha igreja, o meu pastor, fica todo mundo, Eu falo para o pastor que hoje eu tenho, que é meu pastor de crente. Então eu falo, meu pastor, nossa, dá uma dor na cabeça, gente. É isso. Eu tenho que pegar esse gancho, não posso deixar passar, e fazer uma exortaçãozinha que vocês ouviram falar. Nós aqui temos abundância de línguas e ficamos com a boca fechada. E lá não pode. Não é uma incoerência? Vocês acham que o Espírito Santo deu para nós, para a gente ficar calado? Então vamos nos soltar, não é isso. Vamos dizer, o Senhor é o Senhor, faz como o Senhor quer. É esse o assunto. Eu não tenho que liberar o Espírito Santo, eu tenho que reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele tem que fazer como Ele quer. E aí vai dar certo. Senão ela não teria esse testemunho para dar. Talvez, é que ela só assistiu a cantata, mas talvez num culto normal nosso, ela fala, cadê as línguas aqui nessa igreja? Está sumindo? Não, o pessoal está com os dons ainda, mas o pessoal fica meio acanhado, isso eu com preguiça, não sei bem o que é, mas eles ouviram a tua exortação aqui. Amém? É o José? Vou ler rapidinho o Salmo 40, do 1 ao 5 só. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. De 2014 para cá, sei lá o que aconteceu. Eu tinha um emprego bom pra caramba, Deus tirou. Minha mãe é professora, né? Ela dava aula de manhã até quase de noite. E tiraram um monte de aula dela, começaram a dar aula só de manhã. Meu pai trabalhava na CT, né? Trabalhava de moto, de madrugada. Passaram ele para de dia, trabalho de viatura, então perdeu adicional noturno e periculosidade.
Felipe aquela não estava trabalhando, minha irmã engravidou, o moleque lá, então, caiu as contas todos os meus pais. Sabe, um monte de dificuldade foi aparecendo. E minha avó, né, sempre assim, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. E a velhinha lá, graças a Deus, foi quem firmou a gente na rocha de verdade, né? E a gente seguiu o conselho dela, a gente ficou orando, confiando no Senhor, orando, pedindo para Deus. E aí acho que Deus ouviu a gente, né? E o Lipe aquele começaram a trabalhar. A minha mãe, ela chegou a se aposentar, só que o colégio estava passando dificuldade, estava crise, caramba. E aí falaram, ó, não vai dar para te demitir agora, então você vai ter que pedir uma carta de licença sem remuneração e tudo mais. Só em 2017, provavelmente você vai receber rescisão, essas coisas. E aí, semana passada, ligaram para ela, vem aqui, só altera a data, porque daí você recebe semana que vem. E aí viraram pro meu pai e falaram assim, quer voltar a trabalhar de moto? Quero. Quer voltar a trabalhar de noite? Quero. Sabe? Aí minha avó se aposentou em 1995, eu acho. E aí ligaram para ela lá da prefeitura e falaram assim, dona Ana, tem um erro aqui na sua aposentadoria, viu? Que a senhora tem uma sigla lá, não sei, para classificar os aposentados. E a senhora está no nível 5, e na verdade o nível da senhora é 12. Então a gente tem que corrigir isso daí, porque o salário que a senhora tem que receber é maior. E aí a gente vai pagar toda a diferença também aqui para a senhora. E aí eu vou começar a trabalhar semana que vem e o 5 fala que eu quiser anunciá-los, eles falaram, mas são mais do que se pode contar. Gente, eu nem sei onde vai parar isso. A minha irmã vai casar agora, o marido dela, o futuro marido, na verdade, que realmente continua sendo um moleque, né? Mas é cunhado, né? Mas ele conseguiu um estágio na área dele, que ele tá fazendo engenharia, conseguiu um estágio, sabe? Do nada, Deus fala assim, não, vai, vocês confiaram, então toma aqui. Então, assim, eu quero dar glória a Deus, porque quando a gente confia, realmente Ele ajuda a gente. A oração da igreja que surpreende. Amanhã é sexta-feira, é um excelente dia para o Senhor nos surpreender. Amém? Eu estou empolgada aqui com o testemunho do Pedro. Jesus, escuta aí nós. Pode fazer amanhã que a gente está prontinho para os milagres. Oi? Pode ser hoje, até meia-noite dá tempo. Mas eu quero orar pela sua sexta-feira e pela minha sexta-feira. Sei lá, Jesus, estamos crendo aqui. Ergue as tuas mãos. Pai amado, o Senhor conhece as nossas necessidades e o que são elas perto do teu poder. A tua palavra diz assim, que aquele que não poupou o seu próprio filho, juntamente com ele não nos daria todas as demais coisas. E nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu mover, nós concordamos com o coração da Regina e nós nos colocamos, Espírito Santo, em total dependência do Senhor. Nós nos abrimos completamente para os milagres de Deus. Pai, amanhã é um dia extraordinário para o Senhor despertar os teus milagres, porta de emprego, saúde restaurada, cirurgias que trazem cura por completo, restauração nas finanças, resposta de orações antigas, Pai, filhos se convertendo aos pais e pais aos filhos, restauração de famílias, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, nós confiamos no Senhor, nos visita nessa noite e no dia de amanhã, em nome de Jesus. Então tá bom, vou terminar. Fica aí com a mão erguida. Pai, obrigada por essa noite maravilhosa de testemunhos, pela palavra do Senhor, que sempre anima o nosso coração. Nós te apresentamos, Jesus, tudo que foi falado na tua casa, diante do teu altar. Pai, como o Senhor fez com a igreja, quando viu Pedro, nos surpreende, Jesus. Nós te agradecemos, porque por maior que seja nossa expectativa, muito maior é o teu poder. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. A Ele seja glória em Cristo Jesus, na igreja Água da Rocha, na igreja do Senhor Jesus, em teu nome, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do teu Espírito nos guarde, nos envie para este dia glorioso que será amanhã. Que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor.